Check-up no rádio de hoje com o Dr. Belísio Neto, médico geriatra aqui na cidade de Caicó. Dr. Belísio, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Panorama 95. Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, internautas, uma satisfação imensa mais uma vez participar aqui do quadro Check-up no rádio. E você pode mandar para cá sua pergunta, sua dúvida, 992053030, 992053030, Dr. Belísio vai responder a sua dúvida. Deixa eu começar aqui o quadro de hoje com mitos e verdades. Vamos falar aqui alguns mitos e verdades. E eu já te pergunto, Dr. Belísio, é normal o idoso perder estatura? É mito ou verdade? É verdade, Geraldinho. O idoso, o processo de envelhecimento, ele cursa com alterações na nossa estrutura óssea também. Envelhece também o osso. E os ossos, eles tendem a, principalmente nesse caso da estatura, a alteração da conformidade das vértebras, da coluna, né, da gente. Então, as vértebras, aqueles ossos que compõem a coluna, ficam um em cima do outro. Quem já comeu um osso, um pescoço de galinha, sabe bem o que eu estou dizendo. É aqueles ossos que compõem a coluna do indivíduo. Então, eles tendem a alterar a sua conformação em virtude do envelhecimento. Ficam mais desidratados, eles tendem a diminuir a altura da própria vértebra, né? O indivíduo, com o processo de envelhecimento, altera seu metabolismo ósseo, e o osso e os ossos vão tomando formas diferentes, como por exemplo a cifose, aquela posição encurvada mais para frente, faz com que o indivíduo diminua de estatura. Então é um sinal do envelhecimento. Agora a gente sempre diz, até que ponto isso é normal? A gente sabe que quando o indivíduo perde muita estatura, ele encolhe, né? Ah, doutor, eu estou encolhendo, você diminui sim sua estatura até certo ponto. Quando isso passa de alguns limites, a gente começa a considerar algumas doenças, dentre elas a osteoporose. Por que a osteoporose? Porque a osteoporose é aquela doença que altera a mineralização do osso, altera a densidade do osso, altera toda o metabolismo que acontece dentro do osso. Então ela tende a fazer com que o nosso metabolismo, os ossos, eles tendam mais a reabsorver osso, ou seja, a dissolver a matriz óssea, mais do que formar. A gente forma e reabsorve, para manter o metabolismo do cálcio no sangue. Então, o osso, quando ele começa a alterar mais do que o normal, o indivíduo tem uma perda de estatura além do normal, a gente considera como uma hipótese que ele venha desenvolvendo uma doença chamada de osteoporose, que é osso poroso, osso oco, osso com risco de quebrar. Então, ela faz com que o indivíduo tenha uma perda de estatura mais acentuada, desproporcional ao processo de envelhecimento. Então, é normal o indivíduo reduzir, encolher um pouco, mas quando isso extrapola valores dentro da normalidade, a gente começa a pensar em doenças. Agora, só uma dúvida nesse caso da estatura, é uma questão física e estrutural do ser humano, né? Quando ele vai perdendo essas questões estruturais, é necessário então que ele se adapte, ele precisa se adaptar a essa situação, já que certamente não teria um outro tratamento assim? Porque assim, o que a gente pode dizer é que ele tem que entender. O mais importante é o indivíduo saber que isso acontece, senão ele começa a estranhar, né? Oh, meu Deus, eu estou encolhendo, quem já perdendo o que eu ganhei, né? Quem já viu eu encolher, quem já viu a pessoa, mas é verdade, a gente diminui por causa dos ossos, da estrutura da coluna, que ela tende a tomar conformação um pouco diferente em virtude desse metabolismo ósseo de formar e reabsorver, formar e desformar o osso. Isso faz com que as vértebras, principalmente quem mantém a postura da gente, a estatura, é a conformação da coluna vertebral. Isso altera com o envelhecimento. O mais importante é o indivíduo saber que ele pode sim, numa consulta, estar com estatura, daqui a algum tempo ele está com estatura 1 centímetro a menos ou 2 centímetros a menos. A depender disso, o médico vai suspeitar de osteoporose. Além disso, faz com que ele altere também, Geraldinho, a postura dele. O idoso ele tem uma tendência a ter uma postura um pouco mais encurvada para frente. Ele tem uma tendência a ter uma base, os pés, ele anda com as pernas mais abertas um pouco. A gente chama de base mais alargada. O passo dele não tem a mesma amplitude do passo, a marcha dele não tem a mesma amplitude
O passo encurta um pouco, não é aquele passinho curto do Parkinson não, mas tem uma tendência. Então tem alterações que também, além da estrutura, como a gente falou, altera outras coisas, como a posição, a postura, o próprio equilíbrio, a marcha. Por isso que o idoso ele tem um risco maior de cair e de quebrar. Sem assustando e nem alarmando quem está em casa, mas a partir de que idade é possível diagnosticar essa situação? A partir de 30 anos, a gente começa a ter uma inversão desse metabolismo ósseo. O que é isso? A gente até 30, a gente tem uma tendência a formar mais osso do que desformar, assim vamos dizer. Então, após 30 anos, essa inversão de formar e desformar o osso, ele fica em equilíbrio. Ele fica formando o osso e reabsorvendo o osso, como eu falei, para manter níveis de cálcio no organismo, principalmente por isso. A partir de 30, esse desequilíbrio começa a pender mais para o lado da reabsorção. Então, indivíduos que têm uma tendência a ter osteoporose, eles têm uma rapidez nessa questão de reabsorção, de desformação óssea maior, então eles podem ter o osso mais poroso com um certo tempo. As mulheres, quando passam pela menopausa, o estrógeno, que é o hormônio da mulher, ele desvia esse equilíbrio para essa questão de desformar mais, do osso ficar mais fraco, mais oco. Então ela pode antecipar a abertura de quadro de osteoporose, por exemplo. O sexo feminino é um fator de risco para o osso ter osteoporose. Fatores como cigarro, uso de corticoides, a própria ingestão de produtos com cálcio, leite, derivados e a exposição ao sol, vitamina D, em fases até 30 anos, vão fazer uma reserva óssea também para que você possa, quando esse equilíbrio mudar para a questão de desformar o osso, assim vamos dizer, você ter reserva. Então, a partir de 30 muda, mas a partir de 60 mesmo é que a gente começa, por exemplo, a rastrear a osteoporose na mulher e a partir de 70 no homem, né? A gente começa a pedir o exame chamado densitometria óssea para a gente poder diagnosticar mais formalmente. Existem outras formas que a gente pode suspeitar ou diagnosticar, mas o clássico, o padrão ouro é a densitometria óssea, visando sempre evitar uma fratura, evitar uma complicação drástica no indivíduo idoso, que é uma fratura. Mata tão quanto, muitas vezes, um infarto, um câncer. A gente também está preocupado com a fratura. A partir de 30 o osso envelhece, a partir de 60 na mulher, a partir de 70 no homem, alguns protocolos dizem até 65. Na mulher a gente começa a pesquisar ativamente. A não ser que ela ou ele tenha fatores que justifiquem você pedir esse exame antes de 60 anos. Menopausa precoce, por exemplo, é um deles. É mito ou verdade que a pressão sobe com o envelhecimento? A maioria dos pacientes hipertensos, eles são idosos, né? Então, a gente quando envelhece tem um enrijecimento das artérias, né? O sangue passa, ele circula principalmente do coração para o restante do corpo. O corpo bombeia dentro de vasos, um sistema de encanação, assim vamos dizer, que são as artérias. E esses vasos eles tendem a ficar mais rígidos, com a capacidade elástica menor. Então, a gente sabe que a artéria ela tem uma capacidade de elasticidade, tanto de ficar maior o seu diâmetro, como de encurtar. Quando a gente envelhece, isso fica mais rígido. A tendência de um local onde passe líquido e esse local fique mais rígido é que essa pressão aumente. Existem outros fatores também que fazem com que o indivíduo, quando fique mais idoso, ele tenda a aumentar níveis pressóricos, mas o principal é o enrijecimento do sistema arterial. É o fator de risco que mais pesa para idoso ter. Aqueles que são hipertensos têm mais dificuldades para controlar a pressão, aqueles que não são têm um nível um pouquinho acima do esperado. Não é à toa que idade é um fator de risco significativo, talvez o mais impactante, além da genética, para que o indivíduo tenha hipertensão. E a maioria dos indivíduos hipertensos, eles são idosos. É uma doença extremamente prevalente nas pessoas idosas, e o envelhecimento sim favorece, é um fator de risco
por esse motivo, porque a pessoa tem um enrijecimento das artérias e tem uma tendência a elevar um pouco os níveis da pressão. Isso até certo ponto, um mecanismo assim que o organismo desenvolve para algumas outras alterações, mas níveis de pressão elevados podem trazer todas as complicações que a hipertensão traz, como infarto, como AVC, como insuficiência renal, como diversas outras complicações, demência, depressão, que a hipertensão causa. Muito bem, 99205-3030, 99205-3030 tem pergunta. Bom dia, doutor Belísio. Minha mãe criou uma bolha de sangue na perna e outra no joelho. Elas se estouraram e viraram feridas. Os médicos falam que foram as veias que estouraram porque ela tem muitas varizes. O senhor indicaria o quê? O que está acontecendo e o que ela pode fazer? Primeiro, nessa fase aguda, que estourou, que infeccionou, seria recomendado tratar o ferimento. Pode levar a uma infecção local, essa infecção se disseminar pela perna e gerar uma doença bastante temida em pacientes que têm insuficiência venosa, que são varizes, que é a erisipela. Então combater no início. Fez um ferimento numa perna de um paciente que tem diabetes ou, nesse caso, erisipela, que tem dificuldade de dar circulação, nesse caso tem insuficiência venosa, no caso varizes, fez uma infecção, um ferimento ali, todo cuidado deve ser redobrado para a gente combater, para a gente tratar essa infecção e ela não se dissemine na perna, gerando a erisipela, que é uma infecção bem mais grave, muitas vezes tem que internar o paciente, tomar medicamentos na veia e uma causa de úlceras, ferimentos que duram muito tempo para cicatrizar, muitas vezes induzem, antecipam ou mesmo fazem com que o indivíduo tenha necessidade de amputar um membro. Então, nesse caso, é tratar o ferimento inicial. Passada essa fase, é a gente cicatrizar, fechar o ferimento, fechar a úlcera que pode ter sido aberta com isso, e depois a gente cuidar dessa insuficiência venosa, dessas varizes, né? A gente tem algumas medidas de tratamento, desde medidas que não dependem de medicamento, até passando pelos medicamentos, chegando até a indicações cirúrgicas. A insuficiência venosa é uma doença, ou seja, as varizes, problemas circulatórios nas pernas é uma doença também prevalente no idoso, porque, como eu falei, envelhece o sistema arterial, que é o que leva sangue do coração para todas as partes do organismo, mas também envelhece o que traz o sangue para o coração, que são as veias. E indivíduos que têm fatores que facilitem esse envelhecimento patológico, ou seja, com doença, quando essa bomba que traz o sangue de volta para o coração, geralmente mantido por mecanismo de válvula, ou seja, o coração ele bombeia o sangue pelas artérias. Então ele tem a bomba que manda. Para trazer esse sangue, não tem mais o coração para trazer. Então a bomba musculoesquelética, os músculos vão ali comprimindo as veias, essas veias vão trazendo. E para esse sangue não retornar, existe um mecanismo de válvula, né? Existe, dividido em compartimentos as veias, e quando esses compartimentos entram em falência, acontecem as varizes. As vezes ficam dilatadas, tanto aquelas que ficam visíveis, como aquelas que ficam por dentro do músculo, a gente chama de insuficiência venosa. Então, na terceira fase, a gente tratar isso, seja com exercício, para melhorar essa bomba musculoesquelética, não manter o paciente tão parado, seja com medidas de orientação de elevar as pernas 2, 3 vezes ao dia, 20 minutos, deitado, eleva acima do nível do coração, orientação de massagem, de drenagem para esse sangue retornar, facilitar esse sangue retornar, o uso de meias de compressão, pacientes que têm indicação, ou seja, não tem contraindicação, não é todo mundo que pode usar aquela meia, é uma forma de tratamento, passando por medidas de evitar traumas, passando por medidas de muitas vezes usar medicamentos. Esse paciente tem muitos sintomas com a insuficiência venosa, com as varizes, as pernas queimam, fica inchada, fica roxa, fica dormente. Então, medicamento, por vezes a gente lança mão, meia,
atividade física, medicamento e às vezes a gente também indica, orienta a cirurgia, né? A gente manda para o cirurgião vascular avaliar a necessidade de cirurgia. Então, um ferimentozinho tem que ser bem cuidado para que ele não possa virar uma erisipela e para que esse ferimento não venha a aparecer, cuidar dessas varizes, cuidar antes que o paciente tenha problema. Tá aí, tem que ficar atento. A nossa ouvinte Fátima Medeiros, lá de Jardim de Seridó, doutor, está relatando a seguinte situação. Descobri que tinha um diverte no intestino. Isso faz tratamento? É o que ela pergunta. Ou só cirurgia? O médico não deu remédio, não passou remédio, nem deu diagnóstico. Foi um outro médico que diagnosticou, elas que ficou em estado de choque e quer saber o que é que pode... Divertículo, ela disse aí? Ela falou... Diverte, não sei se é... Se for divertículo, é a presença de bolsas, o intestino, a tripa, assim vamos dizer, onde passa as fezes para a gente eliminá-la. Ela é um tubo, né? Um tubo, e esse tubo ele pode ser constituído, logicamente, de tecido muscular, de estruturas que são distensíveis, não é um cano mesmo, não é rígido. Então, isso pode ter, com o envelhecimento, enfraquecimento dessa estrutura, de estrutura que mantém esse tubo com uma conformidade anatômica estável. Então, o que é que acontece? Quando acontece esse enfraquecimento de algumas partes do intestino, ele tende a formar umas bolsas, como se fosse um bucho num pneu de bicicleta. Então, ele faz bolsas que a gente chama de divertículo. Quem tem a predisposição, quem tem fatores de risco, como por exemplo, tem intestino preso ao longo da vida, ou o próprio envelhecimento favorece ao intestino a ter essas bolsas são chamadas de divertículos. É uma variação, é uma doença, diverticulose é uma doença também com incidência bem maior no público idoso, porque passou muito tempo, quem tem problema de intestino, tendo que fazer esforço para evacuar, e esse esforço pode fazer com que as bolsas apareçam. Tem o intestino envelhecido, com mais facilidade de estruturas ficarem vulneráveis à formação desses divertículos, e a própria a idade favorece outros mecanismos. Então, é a bolsa que o intestino forma. Então, essa bolsa ela pode dar problemas, pode ficar resto de fezes ali, pode ter sangramento, pode ter úlceras, ferimentos ali dentro, e o indivíduo ter a complicação do divertículo, que é a diverticulite. Ter a bolsa é o diverticulose, é o divertículo. Agora, quando aquilo inflama, quando aquilo tem um sangramento, quando aquilo perfura, pode perfurar. O Papa Francisco teve uma complicação dessa, que teve que fazer uma cirurgia. Então, isso é a complicação, a diverticulite. Nesses casos, a idade é fator de risco também ou não? O qual? A idade? Sim. O intestino envelhecido, ele fica mais fraco. Então, há uma tendência maior a essa estrutura a formar essas bolsas, por fraqueza na estrutura muscular, de ligamento, de tecidos que formam o intestino. Então, a gente tem a idade como um fator de risco. Então, pode complicar com dor, com febre, com alteração do trânsito intestinal, ficar mais acelerado o intestino, ficar menos acelerado. A gente chama conhecidamente pelo fato da diverticulite ser mais ao lado esquerdo e a apendicite ser do lado direito, a gente até considera que uma crise de divertículo, ela é uma apendicite do outro lado, do lado esquerdo, né? Que ela é mais comum no colo terminal, sigmoide. Então, divertículo é a bolsa, complicação é a diverticulite, causa dor. E o que é que a gente faz para o indivíduo não ter essas complicações? É deixar o intestino favorável. Basicamente, é deixar o indivíduo sem ter intestino preso. Ela até complementa aqui que sente muito dor do lado esquerdo. Exatamente onde os divertículos mais comumente se formam. É no final do intestino, que é do lado esquerdo, e no final do intestino grosso, começando ali sigmoide, colo. Então, esses divertículos eles podem complicar com inflamação, dar diverticulite. O que o indivíduo tem que fazer é deixar o intestino mais favorável, evitar do intestino ficar preso, beber bastante líquido, ingerir fibras, ingerir alimentos que possam favorecer, como mamão, laranja, engolir o bagaço também, aveia,
fazer atividade física, se movimentar, para que esse divertículo não complique com uma infecção, com dor, até mesmo com uma perfuração que venha necessitar de abordagem cirúrgica. E ela pergunta se precisa fazer cirurgia. Não, assim, via de regra, só se indica uma cirurgia num divertículo quando esse divertículo tem uma complicação com indicação cirúrgica. Geralmente, quando ele perfura ou quando ele tem uma infecção muito grande. Na maioria das vezes, na grande maioria esmagadora das vezes, o tratamento é com medicamento. É com medicamento para tratar a crise, é com medicamento para mudanças de estilo de vida para evitar que esse divertículo aumente ou que ele complique. Só em casos de urgência, quando ele perfura, quando ele sangra, quando ele faz uma trombose no divertículo, que a gente indica que tem a necessidade de cirurgia. Agora, se não cuidar, essa doença pode trazer prejuízo ao ponto de cirurgia. Uma pergunta que eles fazem muito é se vira câncer. Não. Doutor Belísio, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, Geraldo, e até a próxima. Eu queria agradecer a todas as mensagens ontem no meu aniversário. Eu rapaz! Não tive tempo de responder o WhatsApp, Instagram, mas vou, com o tempo, vou responder todas hoje, se Deus quiser. Agradecer a todas as pessoas que tiraram um tempinho para nos eu ia encerrar aqui comentando um erro grave. Não ia parabenizar o doutor Belísio. Doutor, parabéns. Foi ontem também. Foi ontem, né? Mas tá valendo. Parabéns, sucesso obrigado. Aí. Em nome de todos que fazemos o Panorama 95, com certeza em nome de todos os ouvintes que estão nos ouvindo, parabéns aí. Que o senhor tenha saúde, sorte, paz e sucesso na sua vida. Muito obrigado e obrigado a todos que lembraram desse dia.